Aleluia. Motivo de alegria estar juntamente com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Que Deus possa abençoar o pastor Fábio Soares grandemente, sua esposa, em nome de Jesus. Para mim é um motivo de alegria estar juntamente com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia, aleluia, no livro do profeta Amós, capítulo 3 e o versículo 7, amém? Ele já quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Amós, capítulo 3 e o versículo 7. O tema desta mensagem é o plano perfeito de Deus. Aleluia. Amós, capítulo 3 e o versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, irmãos? Poder se assentar em nome de Jesus, que Deus possa abençoar os pastores que estão à nossa retaguarda, os homens de Deus que foram usados poderosamente. Aleluia. Irmãos, esta mensagem é uma mensagem muito poderosa, a qual Deus ele trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com o povo de Deus. Você vai ver que a mensagem está dizendo que Deus não faz coisa alguma antes que ele revele o seu segredo aos seus profetas. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus ele escolhe quem? Ele levanta Adão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ali no Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden, louvado seja Deus, vai dar ordem para o homem chamado Adão. E para Adão, qual a ordem que ele dá? Louvado seja o nome do Senhor. Ali sabemos que também tinha Eva, que foi tirada da costela do homem, mas só que ele vai dar ordem para quem? Para Adão. Ele vai dizer, olha, no meio do jardim tem a fruta do conhecimento do bem e do mal. Certamente no dia que tu comeres, certamente tu morrerás. Então que nós possamos entender, irmãos, nesta mensagem, é que Deus, ele brada ao nosso coração, que Deus, ele vai dar uma ordem para o homem. Ele também vai nos dar uma ordem. A ordem era para que o homem não viesse desobedecer a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que havia a serpente e ali ela faz com que a mulher também se corrompa, pega do fruto e também dê para o homem e ambos, aleluia, eles começam, eles pegam. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver, irmãos, que ali no Jardim do Éden, o homem ele se corrompe. E quando ele se corrompe, vem o que? A consequência do seu pecado. E quando vem a consequência do pecado, irmãos, eles são expulsos do Jardim do Éden. Então ali no Jardim do Éden, eles são expulsos. E ali o plano de Deus, irmãos, o primeiro plano de Deus era o quê? Que o homem vivesse ali no Jardim do Éden. Ele deu ordem para o homem, para que o homem e a mulher viessem a obedecer a voz de Deus. Aí agora a Bíblia vai dizer que o plano perfeito de Deus era Jesus ali sendo preparado pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino aquele plano preparado por Deus para que Jesus viesse morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então qual era o plano perfeito de Deus? Aleluia. Enviar o seu filho unigênito para que viesse morrer por mim e por você e por nossa família. Mas a Bíblia diz no capítulo Gênesis, capítulo 6, que o homem ele começa a se corromper. Aí Deus vai abradar do céu e dizer que o Espírito do Senhor não ia se contender mais com o homem e que o homem ia passar de 120 anos. Então a Bíblia vai dizer que com 500 anos, irmão, Noé tinha, Deus ele se revela para Noé. Porque Noé era um homem que andava com Deus, e era um homem sincero com Deus, e não se corrompia, porque o povo tinha se corrompido, mas Noé não tinha se corrompido. Aí Deus bradava meu coração que Deus está levantando uma geração de Noé, uma geração de pessoas que andam com Deus e que faz a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora essa mensagem, irmãos, ela é tão poderosa, porque Deus vai dar uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para Noé. E aquela ordem que Deus dá para Noé, qual era? Para que ele viesse fazer uma arca bem grande. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a porta da arca,
A Bíblia diz que aquela porta, quando ele terminou de fazer a arca, passou 100 anos, louvado, a arca já feita. Eu imagino que 100 anos a porta da arca estava aberta e todos tinham a oportunidade o quê? De se arrepender. Apocalipse, louvado seja no capítulo 3, no versículo 7, ele vai dizer para a igreja de Filadélfia: eis que pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Aí eu perguntei para Deus: Deus, que porta é essa? Não é porta de emprego, não é prosperidade, é a porta da salvação. Então nós vamos entender, irmãos, que Deus, ele vai planejar o seu plano perfeito, enviar o seu filho unigênito, e mais uma vez Deus, ele levanta a louvar seu Noé e a sua família. Você vai ver que a Bíblia diz: e Noé andava com Deus, e por causa de Noé toda a sua casa foi salva. É Deus dizendo. Eu me lembro que Josué capítulo 24, versículo 15, o que vai dizer lá? Louvado seja o nome do Senhor. O que vai dizer nessa mensagem? Que ele diz assim: ó, eu, louvado seja o nome do Senhor, que ele andaria diante de Deus, aleluia, e que ele não ia se corromper. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos entender que ele diz: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Ele determinou dentro da sua casa. É Deus dizendo assim: determina na tua casa, determina para a tua família, que você e sua casa, sua família vai servir o Senhor Jesus. Eu entendo, irmãos, que Apocalipse vai dizer que o inferno, ele não foi feito para seres humanos. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O que eu acho lindo, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 20, o apóstolo João, ele tem uma visão, e na sua visão, ele vê o Senhor assentado no trono, e grandes e pequenos sendo julgados. E ele vai dizer que abrisse os livros, o livro da vida, e o livro, aleluia, onde se encontra o meu e o teu nome. Se o meu e o teu nome não tiver escrito lá, louvado seja o nome do Senhor. E felizmente cada um, aleluia, será julgado segundo o que está escrito no livro, ou seja, segundo as suas obras. Então nós podemos entender, irmãos, que no mesmo Apocalipse capítulo 20 em diante, ele tem essa visão. E agora, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer que aquele nome que não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas eu fui entender que a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo é pior do que o inferno. É Deus dizendo para mim e para você que o inferno não foi feito para nós. O inferno, ele foi feito para Satanás e os seus demônios. Então eu quero dizer para você que tem um lugar preparado para mim, tem um lugar preparado para você. E para isso nós temos que andar em santidade, em retidão. Nós temos que ser igual Noé, andar com Deus, fazer a vontade dele. Muitos por aí se corrompendo, e eu e você, nós temos que fazer como? Porque Deus chamou Noé para uma grande obra. Deus chamou Noé para ele andar diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para Noé: faz uma arca. E ele começou a fazer a obra. Eu imagino ele fazendo aquela obra, e Deus dizendo: olha, faça do meu jeito. É Deus dizendo: faça do jeito dele. Noé e a sua casa foi salva. Sabe por quê? Porque obedeceu. Só vai subir para o céu quem obedecer. Só vai subir para o céu quem fazer a vontade dele, conforme ele falar. Eu imagino Deus dando uma ordem para Adão, e ali ele desobedece a voz de Deus, e ali tem consequência. A Bíblia diz que o pecado entra na raça humana, e o povo começa a fazer tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. As pessoas começam a se corromper. Eu imagino Deus sentado no trono e dizendo assim: o meu espírito não vai mais se contender com o homem, e ele não vai passar de 120 anos. Aí agora você vai ver que quando a pessoa, nos dias atuais, com 80 anos, irmãos, está numa cadeira de roda. Então nós vamos ver, irmãos, que o pecado tem se alastrado na humanidade, que até a idade das pessoas tem diminuído. Deus deu uma ordem de 120 anos, mas devido ao pecado das pessoas, de muitos, louvado seja o nome do Senhor, porque nós vemos momentos finais, irmão, e Deus está levantando uma geração de Noé, aqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem, aqueles que ouvem a voz de Deus e executam aquilo que Deus mandou. Eu imagino o livro de Jonas. Deus falou para Jonas: olha, Jonas, filho de Amitai, vai até a cidade de Nínive e proclama contra ela, porque em termos de 40 dias, se não se arrepender, vou eu subverter toda aquela cidade. Aí a Bíblia diz que o profeta, ele vai desobedecer a voz de Deus, ele não vai querer pregar, ele vai querer fugir, mas tem aquela mensagem que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 13: louvado seja o nome do Senhor, ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos, que operando ele, ninguém pode impedir. Não sabia Jonas que a mão
mão dele estava sobre a vida de Jonas. E Deus me traz aqui para dizer para o teu coração que a mão dele está sobre a tua vida. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus ele te chamou para executar uma missão, execute. Porque se você não executar a missão de Deus, eu tenho que dizer que vai ter consequência. Vai ter consequência. O que eu acho lindo nesta mensagem de Jonas, irmãos, é que mesmo ele desobedecendo a voz de Deus, Deus vai dar a segunda chance. A Bíblia diz que ele está dormindo lá no porão, no barco. E a Bíblia diz que os marinheiros vêm uma grande tempestade. E ele é jogado, porque ali a Bíblia vai dizer que eles tiraram sorte entre si. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E a Bíblia diz, me joga no mar, que a tempestade vai se acalmar. Tu sabe por que a tempestade tem se levantado contra a minha vida? Contra a tua vida? Sabe por quê? Por causa da desobediência. Te coloca na posição da vontade de Deus. Eu quero te dizer que você vai executar a missão, almas vão se render aos pés do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu pesquisando na Bíblia, Noé, por 500 anos, ouve a voz de Deus, Deus se revela para o profeta. Você vai ver que a Bíblia está dizendo, Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz coisa alguma antes que ele revele o seu segredo aos seus profetas. Naquele grande dia, irmãos, quando nós estiver diante do trono, ninguém vai chegar lá e dizer assim, não, Senhor, eu não sabia. Eu não ouvi a mensagem, porque a Bíblia, ela está dentro das Escrituras Sagradas dizendo que a palavra de Deus, quando ela ser pregada no mundo todo, aí virá o fim. Aí você não entende, irmãos. A dimensão, Deus ele não quer deixar ninguém, irmão. Deus ele não quer perder ninguém. Sabe por causa de quê? Porque ele tem amor à nossa vida. Você vai ver que o amor de Deus é tão grande, que o amor dele, ninguém consegue medir o amor dele para com a humanidade. Porque ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus morreu pelo traficante, Deus morreu pela prostituta, Deus ele morreu por todos nós. Aí tem gente que se encontra no mundo, aí Deus levanta uma geração de Noé, para pegar a verdade, para falar a verdade, para dizer que Deus salva, Deus cura. Ainda diz, mas entra na arca, vem para a presença de Deus, faça a vontade dele. Então Deus, a porta da arca está aberta, e Deus ele mandou nós executar a sua missão e dizer para o povo, entra dentro da arca, entra dentro da arca, porque a porta vai se fechar, e aquele que não entrar dentro da arca, infelizmente, vai sofrer as consequências, a ira de Deus. E o que eu acho lindo, irmãos, é que o primeiro plano de Deus foi ele o quê? Colocar o homem no jardim do Éden. Aí ele via que o homem estava só. Ele tira da costela do homem a Eva, que o homem coloca o nome. Então você vai ver que ali ele se corrompe. E mais uma vez Deus levanta Noé. E ali Noé, aleluia, ele executa o plano de Deus, que era fazer a arca, ou seja, o plano perfeito. Aquele plano foi tão perfeito, irmãos, que Noé e a sua casa foram salvos. Mas mais uma vez a humanidade ela se corrompe. Então você vai ver que agora Deus ele vai enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, irmãos, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos ver que o plano perfeito de Deus é Jesus, irmãos. Então Jesus veio ao mundo, é como o pastor falou aqui, sobre a brasa viva, Isaías capítulo 6, Jesus ele simboliza a própria brasa viva, ele desceu do altar para morrer por mim e por você, para perdoar todos os nossos pecados. Então eu quero dizer para a igreja, que assim como se cumpriu no antepassado, também vai se cumprir nos dias de hoje. Vai ter que se cumprir, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela vai ter que se cumprir. Aí ninguém entende a dimensão, muitos não acreditam. Eu imagino Noé pregando sobre a arca e dizendo que havia um dilúvio, ia chover muito, 40 dias e 40 noites, que naquela época não chovia. Quem quer acreditar, irmão? Aí agora tem uma história que todos conhecem, que desde criança nós ouvimos dizer que Jesus está voltando. Aí muitos, aleluia, não acreditam mais na volta de Deus, porque vê muitos crentes brincando com Deus, vê muitos crentes que não levam as coisas de Deus a sério. Está na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo, então não leva as coisas de Deus a sério. Eu quero dizer para você que você é uma referência nesses nossos dias atuais, aonde muitos não querem mais pregar a verdade, não querem mais pregar a verdade, falar a verdade, mas Deus bradou no meu coração, nesse congresso, para dizer
dizer que Deus está levantando uma geração de Noé que fala a verdade, prega a verdade, não muda a mensagem, porque a mensagem é Jesus está voltando, Jesus está voltando, e aquele que não entrar dentro da arca vai ficar e vai sofrer as consequências. Aí ninguém entende a dimensão, irmãos. É por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para os que estão fora, mas para os que estão dentro é poder de Deus, é poder de Deus. Eu quero liberar uma palavra profética para o teu coração, porque enquanto tu está aqui, você está dentro da arca. E quando tua família vê tu dando testemunho, que tu fala assim, olha, entra dentro da arca, se tu não entrar, tu vai ficar. Então sai daqui convicto que Deus, Ele te chamou para fazer uma grande obra. Assim como Deus escolheu Amós e se revelou para Amós, hoje Deus está se revelando aqui, ó. Deus está se revelando para você, que o arrebatamento está próximo, e a igreja tem que ser como Noé, está com a arca, tem que estar preparado. Não é essa dizer, a igreja tem que se preparar. Eu concordo com isso, porque o crente tem que estar preparado para que o que Deus, aleluia, para que Deus mandou a você executar. Qual é a mensagem? Pregar sobre arrependimento, pregar sobre, aleluia, para as pessoas se arrepender, porque a mensagem ela salva, ela cura e ela liberta. Aí ninguém entende, irmãos, o porquê você está todos os dias no culto, dias de culto. Porque enquanto você está adorando, enquanto você está glorificando, você está fazendo a sua arca. Você está preparando o seu caminho para que naquele grande dia, irmão, você não vai ser pego de surpresa. Lembra das 10 virgens? O que é que aconteceu? 5 era louca e 5 era prudente. Elas tinham azeite sobrando. E quando você está indo para a igreja, está adorando, Deus está derramando azeite e você tem azeite de sobra. Porque quando chegar naquele grande dia, tem muitos crentes por aí que pegam embalo de unção dos outros. Eu não estou dizendo que é errado pedir oração, mas o que eu estou dizendo aqui, sabe o que é? É que nós temos que ter presença, que nós temos que ter unção, que nós temos que ter azeite preparado para a vinda de Cristo. Deus, Ele não vai levar crente vazio, Deus vai levar crente cheio, porque o Espírito Santo é a marca da promessa, e quem não tiver a marca da promessa, não vai entrar dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou pregando para crente aqui, aleluia, que já está dentro da arca, e não vai sair. Olha, eu vou falar algo tremendo aqui ao teu coração. Se está na presença de Deus, não saia. Se está dentro da arca, não saia. Se a porta está aberta família, olha, Jesus está voltando, porque muitos não acreditam mais na mensagem que salva, que cura e que liberta. É por isso que eu fui entender, irmãos, que todas as vezes que Jesus ia curar alguém, Ele dizia assim, a tua fé te salvou. Primeiro Ele salvava para depois curar, porque Deus não dá o que tu quer, Deus Ele te dá o que tu necessita. Você entende a dimensão? Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você necessita. Aí agora a dimensão desta mensagem, irmãos, é dizer que Noé, ele foi salvo junto com toda a sua família. É por isso que Paulo e Silas, quando estão na prisão, eles começam a adorar, eles começam a glorificar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que as cadeias começam a se quebrar de todos. E a Bíblia diz, sabe o que vai acontecer, irmãos? Que o carcereiro viu no poder de Deus, porque naquela época, se um carcereiro que estava responsável pelo preso, se um preso fugisse, ele estava sujeito, sabe o que? A morrer. Aí ele imaginou assim, não, eu vou me matar logo. Aí ele disse assim, ei, aleluia, sabe o que acontece aqui? Paulo e Silas vai dizer, ei, estamos aqui, aleluia, não faça isso. Aí ele disse, ei, o que devo fazer para eu ser salvo? Aí ele vai dizer assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mensagem é, irmão, se você crer na mensagem, você continuar firme na presença de Deus, adorando, glorificando, eu quero te dizer que você, a sua casa vai ser salva. É por isso que Jesus, ele disse para o endemoniado de Gadara, olha, vai para a tua casa e fala para a tua família, por tão grandes coisas fez o Senhor por ti. Era Deus dizendo ao meu coração, que meu ministério, ele sempre vai começar dentro da minha casa. Agora diz, irmão Carlos, aleluia, aonde o ministério de Noé começou, dentro da casa dele. Ele não conseguiu ganhar o mundo, mas ele conseguiu ganhar a casa dele. É Deus dizendo assim, prega para o mundo, mas prega para a tua casa. Ganha a tua casa, a tua família, prega para ele. Mesmo eles não querendo dar testemunho, que você vai ver a glória de Deus dentro da tua casa. E um dia você vai determinar, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então a mensagem é, seja como Noé, aleluia. Faça a vontade dele, obedeça a voz de Deus, e você vai ver a
glória de Deus sobre a tua vida e sobre o teu ministério, porque aquele que faz a vontade de Deus sempre é surpreendido, aleluia, com coisas novas, com algo extraordinário. Eu imagino Noé dentro da arca e tudo acontecendo e ele glorificando o nome do Senhor, dizendo que a palavra de Deus se cumpriu e os ímpios foram todos subvertidos naquela cidade. É Deus dizer que Deus tem prazer, aleluia. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta dos seus maus caminhos. Mas Deus se agrada daquele que faz a sua vontade e agradece a oportunidade. Amém?